Este programa é livre para todos os públicos. Eu sou Marina Damo e vim aqui falar para vocês dessa inspiração que o Senhor me deu, né? Desse lançamento deste livro pela editora Canção Nova, Virtudes da Mulher de Valor. E aqui também eu falo dessa mulher virtuosa, de Provérbios 31, versículo 10, mas eu falo especialmente daquela que é a mulher de valor, a mulher virtuosa, por excelência, que é o nosso modelo, que é a Virgem Maria. Então, nós vamos trilhar um caminho aqui, vamos conhecer os caminhos das virtudes e vamos fechar este momento com a Virgem Maria. À tarde, nós vamos, então, retomar sobre essas virtudes dessa mulher virtuosa, dessa mulher de valor. Mulher de valor é citada na tradução da Bíblia da CNBB, nessa palavra que eu disse, Provérbios 31, versículo 10. E na Bíblia da Ave Maria é a mulher virtuosa. Mas para eu falar desse livro, eu preciso contar para vocês desses outros dois meus livros que eu escrevi. Quer dizer, primeiro esse Mulher de Valor, que foi reeditado pela editora Canção Nova. Mulher de valor. Quem é essa mulher de valor? Está lá em Provérbios 31, 10. Uma mulher de valor, uma mulher virtuosa. Quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. E desde que eu escrevi esse livro, que eu conto aqui sobre o processo das pérolas, porque uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Então, eu sempre uso uma pérola para falar para mim mesma, Marina, você vale mais do que as pérolas. E a palavra de Deus, ponto final. Mas nós vamos trilhar este caminho, né, com as virtudes, para que a gente assuma cada vez mais que nós somos esta mulher virtuosa, que é um dom de Deus. E depois, então, foi esse outro livro, Mulheres em Transformação, Pérolas Preciosas de Deus. Aqui, então, eu ajudo a mulher no seu desenvolvimento humano, com a ajuda maravilhosa de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila dizia para suas monjas, como é importante que vocês cresçam espiritualmente, mas eu não quero que vocês negligenciem o autoconhecimento. Então, com a ajuda de Santa Teresa d'Ávila e com a ajuda também de Viktor Frankl, falando da logoterapia, que fala que nós temos que ter um sentido na vida, eu escrevi esse livro Mulheres em Transformação. Estamos em constante transformação, porque quando a gente já estiver transformada, nós vamos nos encontrar com o nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Mas eu quero dizer que eu não vou excluir os homens. Eu vou falar mais para as mulheres, mas eu quero dizer para você, homem, que que quanto mais você souber quem é esta mulher, quanto mais você se interessar por descobrir quem é essa mulher virtuosa, né, mais você vai ajudá-la a assumir o seu valor. Mas você vai ajudá-la na sua baixa autoestima, porque aqui eu digo, né, que a mulher que não reconhece o seu valor é porque tem baixa autoestima. Mas, neste livro aqui, você vai descobrir mais riquezas dessa mulher virtuosa. Mas o Senhor não me fez parar por aí. Eu fui estudar, então, quais são as virtudes dessa mulher virtuosa, dessa mulher de valor. Por isso que veio, então, esse livro, Virtudes da Mulher de Valor. E eu falo, nesse livro aqui, está até aqui na contracapa, que a felicidade que você procura está ligada ao caminho que você percorre. Então, eu quero fazer esse caminho com você hoje, porque muitas vezes a gente esquece que nós somos a igreja militante. A igreja é dividida em 3 grupos.
Então, somos nós, a igreja militante, a igreja padecente, que está no purgatório, e também a igreja que eu e você queremos um dia, né, estar nesta igreja, que é a igreja triunfante. Então, nós que somos igreja militante, igreja peregrina, temos que caminhar. Tá certo, né, que às vezes a gente caminha um pouco para frente e dá 2 passos para trás. Caminha um pouquinho e dá um passo para trás. Mas nós temos aquela que é a mulher virtuosa por excelência, que é a Virgem Maria. Ela vai nos puxando, hora que ela vai nos empurrar para frente, mas ela está sempre nos lembrando que nós somos pessoas, mulheres peregrinas. Tá certo, né? Eu queria até pedir uma cadeira aqui, que o nosso corpo, né? Vou pedir para o Cícero aqui uma cadeira. Ele quer moleza. Mas a palavra de Deus também diz que o reino dos céus é dos violentos. Mas não é para a gente fazer violência. Não, porque outra palavra também diz que a nossa missão, ela não é cumprida pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher conduzida pelo Espírito Santo, que é a mulher virtuosa, ela não passa a vida sentada. Aliás, vou falar a verdade, o nosso corpo gosta de sentar, né? Mas vamos pedir hoje para que a gente, quando a gente quiser sentar, você sabe o que é taxinha? Sabe um preguinho bem pequenininho, né? Taxinha? Que tem uma taxinha aqui e a gente não consegue sentar. Por quê? Porque nós não fomos feitas para ficarmos sentadas, esperando a vida acontecer. Ou então sentada, sem percepção da vida, sem percepção de nós mesmos. Se você não se conhece, se você não sabe quais as virtudes que você ainda precisa, o que você vai pedir para o Espírito Santo? Você vai pedir para o Espírito Santo, deixa eu sentada aqui? Ou você vai pedir para o Espírito Santo que eu assuma como uma mulher virtuosa, que eu sou uma mulher peregrina, que caminha. Às vezes, talvez você vai precisar dar uns passos para trás, só para chamar o seu esposo para frente, porque a mulher, ela santifica o seu esposo. Eu escrevi esses livros falando da mulher virtuosa, pensando na mulher casada, porque lá a mulher virtuosa, essa mulher de Provérbios 31, é a mulher casada. Mas eu quero dizer para você solteira, e eu recebi recentemente um vídeo lá no meu Instagram de uma menina, lendo o meu livro e falando do meu livro. Então, não é só para a mulher casada, mas você, mulher, que também quer casar, que tem esse compromisso que você sente dentro de você, de se abrir à maternidade, de ter filhos, que você também possa caminhar em direção a esta mulher criada por Deus, que é um dom de Deus, que é plena do Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo. Então, neste momento, eu quero falar para você a partir do catecismo. Essas virtudes que eu vou falar agora, que são as virtudes teologais e cardeais, elas estão referidas, elas nos ensinam no catecismo da Igreja Católica. Daria para a gente fazer um retiro, mas eu vou tentar aqui falar resumidamente tudo o que é, tudo que nos ensina no catecismo sobre as virtudes teologais e cardeais. E aqui no número 1803, você pode anotar aí, depois fazer esse estudo sobre as virtudes, que é a partir do 1803,
as virtudes, traz uma palavra de Deus, que eu quero ler para você aqui do Catecismo. Começa com a palavra de Deus. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu aprendi a meditar essa palavra, né, com o padre Jonas Abib, e ele diz isso mesmo, né, que tudo o que é verdadeiro, que deve ocupar a nossa boca, os nossos pensamentos. Por quê? Porque esta palavra está dizendo que nós devemos nos ocupar com tudo que traz a verdade e não a mentira. Mulher mentirosa precisa trabalhar essa virtude da verdade, de ser uma mulher verdadeira. Nobre. O que é nobre? Tudo que é oposto ao ser nobre é baixo. Na gíria a gente diz baixaria. Então, tudo que é nobre é sem sujeira, sem veneno, sem difamação. Nossa, vocês já pensaram nisso? Sabe o que falam da mulher? Eu vou até escrever um livro falando contrário a isso, que a mulher é fofoqueira. Nossa, você já ouviu isso? Já, né? Mas sabe o que a mulher é? A mulher é mestra do amor. Ela é a comunicação do amor. Quem? Isso mesmo, vão aplaudir. Aplauda você, mulher. Você, homem, aplauda a mulher que está aí do seu lado. Você é a mestra do amor, é a mestra da comunicação. Você é como Maria Madalena, que viu Jesus e não conseguiu mais guardar para ela. Ela foi comunicar. Jesus está vivo e ressuscitado. Ela foi levar uma boa nova aos discípulos, mas ao mundo. É essa que é a mulher. A mulher virtuosa, a mestra do amor. Então, continuando nessa palavra que diz que deve ocupar da nossa mente, do nosso coração, tudo que é justo, puro, amável. Amável provém do amor. Olha como é a mulher virtuosa. É aquela que provém do amor. Ela foi criada no amor. Se Deus é amor, a mulher é amor. A mulher é uma expressão do amor que mais se assemelha a Deus. É claro que nós não somos como a Virgem Maria, concebida sem pecado. Trazemos conosco o pecado original, que vai dificultando com que nós sejamos esta mestra do amor. Tudo o que há de louvável, digno de louvor, de elogios, se você não é uma mulher que consegue elogiar as pessoas por causa da sua baixa autoestima, porque uma mulher que tem baixa autoestima, ela não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Ela não consegue elogiar. Às vezes até elogia, não tem o que falar, mas no fundo, ela não está querendo elogiar aquele irmão, aquela irmã. Então, nós precisamos assumir que é essa mulher que sabe dar elogios, que sabe louvar. É honrosa, virtuosa ou de que qualquer modo mereça louvor. A mulher virtuosa é elogiada, como diz na palavra de Provérbios, na cidade, é elogiada pelo seu marido, pelos seus filhos. Por quê? Porque ela é digna de louvor. Então, você pode estar se perguntando, mas Marina, o que é, então, a virtude? A virtude é um hábito bom, é a prática. Eu quis dizer para você naquele livro Mulher de Valor, quem é a mulher de valor. Depois eu escrevi Mulheres em Transformação, porque o que a gente precisa transformar para ser essa mulher de valor? E agora é a prática.
Não vamos mais ficar sentadas numa cadeira bonita, vermelha, que eu amei essa cadeira. Tão lindinha, mas que muitas vezes faz mal para a gente. Eu não vou falar que nós não precisamos fazer um descanso, sentar. A minha avó dizia que toda pessoa, depois do almoço, deveria sentar, ao menos sentar, se não dá para deitar, né? 15 minutos, se você não consegue dormir, não tem tempo, feche os olhos. Então, tem momentos que nós vamos precisar sentar. Mas nós não podemos querer passar a vida sentada, vendo as virtudes só dos outros, vendo as virtudes das pessoas e não colocando em prática as virtudes. E aqui, então, a virtude, nós podemos dizer, é um hábito bom. E qual é o hábito mau? O vício. Como é difícil sair de um vício. Como é difícil sair de um vício. Não é fácil sair do vício, mas é fácil sair da virtude. Então, aqui no catecismo vai dizer que a virtude é uma disposição habitual para praticar o bem. E permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si. A pessoa, a mulher virtuosa, eu já vou passar aqui tudo para a mulher, né? Porque o catecismo está falando para a mulher e para o homem. A mulher virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Ela procura o bem e decide por ele com gestos concretos. E São Gregório de Nissa, ele dizia: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então, por que nós precisamos trabalhar as virtudes? Porque quanto mais nós formos mulheres virtuosas, mais estaremos perto de Deus e seremos semelhantes a Jesus Cristo, que nós queremos seguir os seus ensinamentos. Somos cristãs porque seguimos a Jesus Cristo. E nós precisamos, de fato, né, sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então, as virtudes são a prática de fazer o bem, como eu disse. Elas podem ser humanas ou teologais. As virtudes humanas, elas são adquiridas por meio do aprendizado e da prática. Ao passo que as virtudes teologais são resultado da presença do Espírito Santo agindo em nós e em nossas fragilidades. E quanto mais você desejar ter as virtudes, mais você precisa orar no Espírito Santo. Por quê? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, às nossas fragilidades, com gemidos inefáveis, inexplicáveis. Então, quanto mais nós vemos que a gente não tem virtudes, ou o Espírito Santo vai mesmo dizendo, você que está caminhando já com o Senhor, quais as virtudes que você ainda não tem? Peça ao Espírito Santo todos os dias. E essas virtudes humanas, como está aqui no catecismo, elas são as virtudes cardeais. Cardeal em latim é cardo, que quer dizer eixo. Então, ao redor, né, do qual, desse eixo, giram as outras virtudes. Então, nós vamos ver que essas virtudes, né, elas vão estar acima, um eixo, para que todas as outras venham. E no Catecismo número 1806, né, que nós já vamos falando da primeira virtude cardeal, que é a prudência, depois vamos falar da temperança, da fortaleza e da justiça, mas diz assim no Catecismo: a prudência é a virtude do saber escolher. Não se trata de escolher coisas fúteis.
A prudência nos ajuda nas escolhas para fazer o bem e vencer o mal. É a prudência que, como diziam os santos padres, é a mãe de todas as virtudes. E Jesus, ele disse para nós em Mateus, capítulo 10, versículo 16, eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas. E o Papa Bento XVI, ele disse, vivemos numa época da ditadura do relativismo. Nós educamos os nossos filhos para viver um mundo virtual e não no mundo real, no mundo com ensinamentos prudentes. E nós também podemos pecar contra a prudência de dois modos. Ou pela precipitação, né, quando agimos sem refletir. Não existe nenhuma mulher aqui que age por precipitação. Não é? Eu não vou perguntar para você quem é que age por precipitação, por ansiedade. A gente precisa trabalhar isso, não é? Tá certo que, às vezes, a gente que teve essa imprudência, né, de viver pela ansiedade, de comprar por compulsão, e que foi trabalhado, às vezes a gente tem que ficar atento, porque senão a gente dá um passo para trás. Então, nós não podemos agir pela precipitação. E também, o outro modo de pecar contra a prudência é astúcia maliciosa, né? Geralmente, quando nos precavemos para ocultar o mal que praticamos, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente viva a imprudência. Depois, a outra virtude cardeal é a justiça. Então, a justiça é a virtude moral que nos leva a dar a Deus e a próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião, que está essencialmente ligada à santidade. Quando a gente cumpre os mandamentos de Deus, na luta para manter a alma unida à Santíssima Trindade. Então, o Senhor quer que eu e você tenhamos essa justiça para com Deus e para com o próximo. Então, nós também temos que dar ao próximo, né? Essa virtude da justiça é uma pessoa que dá ao próximo aquilo que ele é devido. Não roubando nada das pessoas, das empresas. Tem gente que trabalha em empresa e fala assim, eles têm muito mesmo, vou levar esse maço de folha de papel que eu tenho para colocar lá na minha impressora. A mulher virtuosa não faz isso. A troco no supermercado, quando a gente devolve, tem pessoas, né, o caixa, fica assim, nossa, mas você está devolvendo? Gente, a mulher virtuosa, ela é justa em tudo aquilo que ela vive. Então, essa justiça que é uma virtude, e aí nós vamos para a comunidade, para o nosso governo, tudo uma virtude. Dar ao próximo o que lhe é devido. Então, é essa virtude da justiça. Pois a virtude da fortaleza é a virtude moral que nos dá segurança nas dificuldades e constância na procura do bem. Sabe o que a virtude da fortaleza é capaz de fazer? Vencer o nosso medo. Quem tem medo aí? Levanta a mão. Nós precisamos ter medo eu, por exemplo, tenho que ter medo de ir aí na beirada e cair no chão.
Mas eu não posso viver uma vida como uma mulher medrosa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá na primeira carta de São João, o amor lança fora o medo. O amor faz eu perder o medo do futuro, porque eu vou vivendo, deixando tudo nas mãos da providência divina, de Deus, da Virgem Maria, entregando toda a minha vida nas mãos dela. E com isso, essa virtude da fortaleza vai me capacitando a vencer o medo. Nos dias atuais, nós temos medo de tudo. Medo de andar na rua, medo de ladrão, medo do futuro, medo de perder um emprego. Nós vivemos com medo. Só que essa virtude, se você vive isso todos os dias, peça a virtude da fortaleza. Por quê? Segundo Santo Tomás de Aquino, a virtude da fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. O homem, por natureza, teme o perigo e os sofrimentos. Por isso que nós precisamos da virtude da fortaleza. Então, a virtude da fortaleza, ela também capacita a pessoa a aceitar o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Quantos santos não tiveram medo de perder a sua vida porque eles proclamaram o seguimento a Jesus? Lembro você de Santa Inês, quando a gente pensa essa menina com 12 anos. Ela já sabia que o ideal da sua vida era o Senhor. Então, quando ela tinha 12 anos, o filho do prefeito de Roma, né, ficou encantado pela sua beleza, porque ela era muito bela. E começou a querer namorá-la. Ele fez muitas propostas para a Inês, mas ela recusou a todas. Por quê? Porque ela já tinha feito um compromisso secreto de ser uma virgem consagrada ao Senhor. Por isso ela sempre dizia não a este filho do prefeito. Então, sabe o que ele fez? Ele denunciou a Inês para o imperador. Por quê? Porque naquela época era um risco ser cristã. E Inês, diante do imperador, eu fico imaginando, nós ia até esconder aqui da cadeira. Ai, meu Deus, eu tenho que falar com esse imperador. Ai, ele vai me matar. Né? Mas ela, porque ela tinha essa virtude da fortaleza, né? Ela afirmou diante do imperador que ela era cristã. E apesar das torturas que fizeram com ela, ela não renunciou a Jesus, seu divino esposo. Até que fizeram algo terrível. Levaram a Inês para um local de prostituição, para saber se ela ia ser manchada. Mas ela dizia, Jesus Cristo não abandona os seus. E ela não foi manchada pelo pecado. E auxiliada pelo Espírito Santo, Inês permaneceu fiel ao seu voto. E as autoridades, vendo que não podiam vencer, sabe o que eles fizeram? Degolaram a Inês, a jovem cristã. Então, nós precisamos, nos tempos atuais de perseguições aos cristãos, nós precisamos pedir todos os dias para que a gente não seja infiel ao Senhor, a virtude da fortaleza. Depois nós temos a virtude da temperança. É a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio. A virtude da temperança é o freio da alma, que nos faz usar com moderação os bens temporais, como a comida, bebida, sono, diversão, sexo, conforto, para que a gente não fique muito tempo na cadeira. Nós precisamos dessa virtude da temperança.
Quem possui esta virtude, a mulher que possui esta virtude, tem domínio da vontade sobre seus desejos. E o que é contrário a essa temperança? Nós podemos dizer, a falta de temperança é o destempero. E a falta da temperança nos leva para longe de Deus. Quem vive sem equilíbrio, que compra por compulsão, que compra por impulso, não tem aqui mulheres assim. A gente vai vivendo, né, longe de Deus, apesar de estar na igreja. Eu lembro que eu entrei no grupo de jovens com 16 anos, graças a Deus. Nasci numa família católica, fui da cruzada. Depois, com 16 anos, eu entrei no grupo de jovens. Com 18 anos, eu fiz um encontro de jovens com Cristo, encontrei meu ideal de vida e comecei a florescer. Deixei de ser aquela Marina que estava sempre chorando no colo da minha professora de português e religião, isso na época do ginásio, muitos anos atrás. Então, eu deixei de ser aquela Marina que tinha muita autopiedade, porque eu sou órfã, porque eu perdi meu pai com 6 anos de idade, num acidente trágico na romaria da minha paróquia. Eu ficava com muita dó de mim. E com 18 anos, quando eu encontrei esse meu ideal de vida, eu lembro que aquele encontro, a primeira pregação, a primeira palestra era o ideal de vida, Jesus Cristo. Eu nunca mais o deixei. Mas mesmo assim, então com 18 anos, eu fui trabalhar num banco inglês, né? E eu falo que eu achava que aquele vazio que tinha dentro de mim era compensado, era preenchido por compras. Ninguém podia me oferecer nada que eu comprava. Comprava roupas em boutiques, comprava sapatos, bolsas. Naquela época, a gente usava tudo combinando, né? Bolsa com sapato. Até a fivelinha do cabelo tinha que estar tudo combinando. Então, eu era uma compradora, comprava joias, né? Graças a Deus, eu dei minhas joias para o projeto Dai-me Almas. Mas, quer dizer, eu só tenho aqui minhas 4 joias que representam minha família, meu casamento. Mas eu quero dizer que foi preciso Deus fazer uma obra nova em mim, depois que está escrito em algum livro aí meu, né, não dá para eu contar aqui. Quando Deus pediu o meu trabalho, que eu era uma secretária executiva, e Deus pediu o meu trabalho para eu ficar em casa, porque eu já tinha um filho de 2 anos, né, hoje eu tenho 3 filhos, mas Deus me pediu esse meu trabalho. E quando eu saí do banco, Deus começou a fazer uma obra nova em mim. Eu era tão chata que eu não usava uma roupa se a outra pessoa tinha uma roupa igual a minha. Hoje, quando eu vejo meus irmãos com camiseta nova, eu falo, nossa, né, quero uma camiseta igual. Porque é uma obra que foi feita por Deus. E só depois dessa obra que eu entro em shopping, eu compro se eu preciso, se eu tenho dinheiro. Mas eu, graças a Deus, fui curada por essa compulsão de comprar. E eu só falo isso porque é obra de Deus. Deus quer fazer essa obra nova em nós, né? Deixar de ser aquela Marina chata para ser a Marina discípula do Senhor, apóstola. Eu esqueci de contar para vocês, hoje eu também estou muito feliz. Eu fui batizada no dia de hoje, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Eu nasci no dia de São João Evangelista, só podia ser uma apóstola do Senhor, não é? Glória ao Senhor. E São João Paulo II, eu falo muito dele no Mulher de Valor, porque ele escreveu muito para as mulheres, mas aqui ele fala sobre a temperança. Ele diz assim, o homem temperante é aquele que é senhor de si mesmo. A mulher temperante é aquela que é senhora de si mesmo. Aquela em que as paixões não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a vontade e sobre o coração. Entendamos, portanto, como a virtude da temperança é indispensável para que o homem seja plenamente homem. Dominar
a si mesmo, para que a mulher seja plenamente mulher, dominar a si mesma, as suas próprias paixões, e a sensualidade não significa de maneira nenhuma tornar-se insensível. Então, nós precisamos cultivar essa virtude da temperança. E depois, as virtudes teologais, né? Teologal se refere àquilo que tem a ver com Deus. As virtudes teologais, que muitos de nós já conhecemos, né? Fé, esperança e caridade. Como que é as virtudes? Como? Isso, tá ótimo. Agora, será que nós estamos vivendo? O que é essa fé teologal? A fé teologal nos leva a acreditar no Deus uno e trino, que é o Pai Criador, o Filho Jesus Salvador e o Espírito Santo Santificador. Somente pela fé podemos conhecer a verdade de Deus Altíssimo. A fé teologal é um dom. Pelo dom da fé, cremos cegamente em Deus. Então, o que é a fé? A fé é crer. A fé é crer. Crer, é saber que é assim, sem ter visto, eu creio no invisível. Está lá em Hebreus 11, a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Se você tem fé, você vai ter a esperança num mundo melhor. Você vai ter esperança quando você vê umas pessoas que precisam de conversão, como o padre Jonas acreditava, que essa pessoa, ela pode se converter, ela pode mudar. Eu acredito. Eu creio. E nós vamos ver na palavra de Deus, que também nos ensina. Eu gosto muito dessa palavra, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que diz assim: a nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Por quê? Não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse é o dom de Deus. Acreditar sem ver. Mirar as coisas que se veem. Nós não somos dessas mulheres, as mulheres virtuosas, que miram somente as coisas que se veem, mas mira as coisas que não se veem. Essa é a mulher de fé, essa é a mulher virtuosa. Aplauda você, mulher, que você é essa mulher que não está se arrastando pelo mundo, olhando só o natural das coisas, triste de ver diante todas as situações. Mas é uma mulher que está em pé. Por quê? Porque é uma mulher de fé. Louvado seja Deus por você, mulher, que é uma mulher de fé. A esperança, outra virtude teologal. A esperança é a virtude pela qual desejamos e esperamos solidamente em Deus e em tudo o que Ele tem de maravilhoso para nós, seja neste mundo ou na eternidade. É entregar totalmente a nossa vida a Deus. Muitas vezes, quando Ele fala, a gente não entende. Muitas vezes, quando Ele fala para nós coisas que a gente não queria mudar. Eu lembro quando Ele pediu meu trabalho. Falei, Senhor, eu sou uma mulher moderna, empoderada. Mas o Senhor está querendo o meu trabalho, vai me levar para minha casa, ficar lá sendo dona de casa. Então, por favor, o Senhor me confirme na sua palavra, porque eu não tenho força, mas a palavra de Deus tem força. Porque nós precisamos acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos.
E encerrando, a última virtude teologal, caridade ou amor. A caridade, como virtude teologal, não é só a filantropia, né? Da gente dar cuidado, dinheiro para o próximo, para o necessitado. Mas sim é a plenitude do amor de Deus. Deus é amor e nos convida a participar desta virtude da caridade, porque quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos querer ajudar o próximo. Não vamos ficar com os olhos fechados diante das necessidades do próximo. Por quê? Porque eu estou imbuída, eu estou plena do amor de Deus. Porque essa virtude da caridade é a plenitude do amor de Deus. É por essa virtude que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos ficar em pé e pedir a graça dessas virtudes, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ajudando. Sim, Espírito Santo, nós pedimos agora, nós clamamos a Ti, Divino Espírito Santo, sobre essas nossas irmãs, para que sejam, de fato, mulheres virtuosas. E o Senhor sabe quais as virtudes que nós ainda não temos. Vem em auxílio à nossa fraqueza. Vem, Divino Espírito Santo. Vem nos conduzir, Divino Espírito Santo. Talvez você não tenha a prática de orar em línguas, mas o louvor em línguas nos ajuda muito a descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Eu fiz essa experiência 2 anos atrás, quando um padre disse para mim, meu confessor, que quando eu morava em São José dos Campos, Padre Luiz Fernando, ore em línguas, muitas vezes ao dia, ore em línguas para descobrir a vontade de Deus. E assim, orando em línguas, eu estou aqui hoje, em Cachoeira Paulista, para a honra e glória do Senhor, mais perto da comunidade Canção Nova. Amém. Levanta seu braço. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso